Vamos embora com tudo. Agora pega o teu caderno, pega o teu material, porque se você piscou... Não acredito, né, professor? E até porque também essa aula não tem muito mistério, né, professor? Tem não. Vamos lá, joga na tela. Tranquilidade. É isso aí, então, agora, estudo da biologia, foi a origem, ou foi a nossa aula, né? E a origem da vida. Tá? Então é isso, professor. O que é biologia? É a ciência, né, que estuda a vida, ou seja, o estudo da vida. Tá? Quando você perguntar para você mesmo o que a biologia faz, ela estuda a vida. E é a vida de quem? De vida que você imaginar, a gente estuda dentro da biologia. Até mesmo o vírus, né, professora? Sim, que não é, há controvérsias, que não é considerado um ser vivo. Considera, uma briga. Exatamente, mas a gente vai chegar lá e vocês vão entender sobre isso. Então vamos lá. Bio significa vida, né? Mais ao pé da letra. E logos, estudo. Isso aqui é básico, isso aí é uma mata, isso é o 2 mais 2 na matemática. E o que vem estudar dentro de biologia? A gente estuda citologia. A gente estuda não, né? A gente pode... São as áreas. São as áreas, exatamente, que você pode se especializar, se deparar. E são essas aqui, entre outras. São bem mais do que essas, tá, pessoal? E essa citologia aí que o professor frisou é a parte que vai especificamente trabalhar as células, né? Então... Como que... Ah, professora, mas só tem um tipo de célula? Não, não tem só um tipo de célula, não. A gente vai ver. Existem células procariontes, células eucariontes. Para isso, a gente tem aí essa organização, esses agrupamentos de seres vivos, cada um dentro do seu quadrado, que a gente vai ver também. E aí, a gente tem, na botânica, o enfoque é o vegetal. Seja ele aquático, seja ele terrestre, de pequeno porte, grande porte, todos os vegetais vão entrar aqui. E aí a gente também tem a histologia, que vai estudar o quê, prof? Os tecidos. Tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? O ósseo. O ósseo. E a parte da embriologia, que se ela não existisse, nós não estaríamos aqui, né, professor? Exato. Então a embriologia, ela vai frisar o desenvolvimento dos seres vivos, tá? Desenvolvimento dos seres vivos. Desde a sua... formação ali, a fecundação, célula-ovo sendo fecundado o ovó sendo fecundado pelo espermatozoide, ali começa a vida e a embriologia foca tudo isso. E também temos a zoologia, que estuda todos, a botânica estuda todos os vegetais, a zoologia vai estudar todos os grupos animais, sejam eles micro ou macroscópicos. E aí nós temos também a parte da genética, que vai estudar o material genético contido no nosso núcleo, o DNA, ácido desoxirribonucleico, mas também estuda o RNA, tá? Que são os ácidos nucleicos, né, prof? Exatamente. Agora, não pensem em vocês, pessoal, uma coisa é importante falar. Eu estudei biologia, né? Eu me formei em biologia. Agora, eu posso atuar em qualquer uma dessas áreas, não é assim. Você tem que se especializar em algumas delas, sim, em alguma área dessa, entendeu? Dentro da graduação, você tem a licenciatura. Exatamente. E o bacharelado. Isso. Aí você vai para uma dessas... Eu, como biólogo, se eu quiser seguir uma linha de ser geneticista, então eu tenho que procurar uma especialização em genética, né? O que a gente aprende, digamos assim, na faculdade é um conteúdo que não é um conteúdo tão aprofundado igual um geneticista que trabalha com aquilo de fato, entendeu? Então... várias são as áreas que você pode ganhar dinheiro mesmo, né? Se empregar, né, dentro da biologia, tá? Por que a gente está frisando isso? É justamente porque aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que se liga achando que biologia só fala de meio ambiente, de animal. Tá com isso. Olha, tem um bicho aqui. Chama um fulano que ele é biólogo. Chama eu. Sempre associando a um biólogo. É claro, o biólogo ele é uma pessoa que vai ser mais preparada para aquilo, mas não é só para isso. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Sim.
Tá bom, pessoal? Então agora a gente vai para nossa atividade. Calma, prof, ainda tem slide. Tem mais slide? Tem. Então vamos lá. Ah, tá. A origem da vida. Eu tava esquecendo da origem da vida, realmente. As teorias da origem da vida, joga rapidinho aí pra gente, prof. Criacionismo, biogênese e também a panspermia. Então, o criacionismo é aquela que vai falar sobre o ser criador de todas as coisas que estão existentes no planeta. Biogênese surgiu a partir da biogênese, onde você tinha a vida surgindo da matéria inanimada, e agora na biogênese não. Uma célula se origina outra célula, ou seja, um ser vivo dá existência a outro ser vivo. E na panspermia, prof? Na panspermia entende-se que a Terra foi infectada, né? Ou seja, seres vivos vieram do espaço através dos meteoros e chegaram aqui e começaram a se desenvolver, gerando as várias formas de vidas que existe aqui. Agora, beleza, professora? Agora vai? Agora vai! Então é isso aí, pessoal. Vamos lá agora para a nossa atividade. Espero que você consiga aí desenvolver esse conteúdo de maneira bacana. Tá bom? Vamos lá! Chegando agora a nossa atividade, professor Silvio Santos, juntamente com a professora Tabita. Se vocês escutaram a voz do além... Tipo assim... Exatamente. É isso aí, né? Sou eu. Olha, parece até que a gente ensaiou, né, professora? Né? Tá bom? Então a professora Tabita está ali no quadro, fazendo alguns rabiscos na hora que for necessário. Joga na tela. Você nem imagina como é que eu estou fazendo esses rabiscos aqui, viu, galera? Vamos lá. Qualquer hora vocês conhecem. Questão número 1. Que teoria... Presta atenção, hein? Que teoria fala sobre as partículas vindas do espaço, dando origem à vida na Terra? E quais são as evidências que essa teoria traz? Você lembra? Existe uma teoria lá, né, professora, que diz que a vida veio impregnada nos meteoros ou de alguma forma veio do espaço sideral para as formas simples, formas mais simples de vida chegaram aqui e aqui se desenvolveram. Dentre várias teorias que nós falamos, essa teoria foi citada também. Qual seria? A gente tem como é que eu vou dizer? A gente tem me fugiu a palavra agora, não sei o que eu vou falar. Mas vamos lá. Então, será que é aquela que uma vida é originada de outra vida? Que teoria é essa? Biogênese? Essa teoria seria biogênese. Será, prof? Ela não diz isso. O criacionismo, ele diz que uma vida veio de outro planeta ou veio do espaço para cá? Não. A teoria que vai abordar isso é o quê? A panspermia cósmica. Quando você ouvir dizer panspermia cósmica, você já pensa a vida que veio de outro planeta e se desenvolveu aqui. Essa é uma teoria, que se tem sobre de como surgiu vida na Terra. Então, o que tem ela? Como evidências, temos as partículas de aminoácidos presas aos meteoros que que incidiam com maior frequência sobre a superfície da Terra no início de sua formação. Então, é importante frisar aqui, galera, que essa partícula, Essa partícula que vinha presa, ela se tratava de aminoácido, segundo, quem elaborou essa teoria. Então, o aminoácido, nós sabemos que é a base para formar a maior, a partícula orgânica mais longa que nós temos, que são as nossas proteínas, Então, esses aminoácidos é que deram início, então, segundo a teoria, à formação das primeiras moléculas orgânicas. Exatamente. Tá bom? Então, essa foi a questão 1, tá? E a 2? Panspermia cósmica. 2. A área da biologia, que estuda os seres eucariontes heterotróficos na busca de compreender suas interações fisiológicas, comportamentais e evolutivas, é denominada de... Prof, eu acho que a gente vai precisar falar para eles um pouquinho, o que é esse ser eucarionte? A gente falou, eu citei, mas eu acho que era bom a gente dar um enfoque, O que são esses seres eucariontes e esses seres heterotróficos? Os seres eucariontes, pessoal, são seres formados por células mais complexas, digamos assim. Elas têm uma divisão diferente das procariontes. Ou seja, nas eucariontes a gente tem a presença da carioteca, ou seja, do núcleo. As células eucariontes são células que possuem núcleo,
E o material genético dessa célula, ela está guardadinha lá dentro do núcleo. Portanto, são células consideradas mais evoluídas do que as células mais primitivas, que são as procariões. Com relação a serem heterotróficos, isso está relacionado à alimentação. Os seres heterotróficos, eles necessitam de outros seres vivos para obter energia. Eles não conseguem fabricar sua própria energia, como as plantas. As plantas são autotróficas, né? E os animais são heterotróficos. As plantas elas produzem a sua própria energia, lá no processo da fotossíntese e tal. Nós, por exemplo, né, que somos animais, nós somos heterotróficos. A gente não faz fotossíntese. A gente não produz a nossa energia sozinha dentro da gente. A gente precisa se alimentar de outros seres para poder obter energia para a nossa sobrevivência. Eu já vi aí eles confabulando, professor, entre si, eles estão falando assim, e aí, professor, que não é mesmo? Com certeza, porque o senhor acabou de falar que os heterotróficos, eles não conseguem produzir o alimento. E a gente sabe que os nossos meninos são super inteligentes, né, professor? Que a botânica estuda os vegetais e os vegetais são autotróficos. Então, descartada essa daí já, né? Exatamente. Vamos ver ali, então, qual seria a letra B. Citologia, deixa eu ver, outras, genética, né? Joga só na tela, deixa eu dar uma, vamos ler de novo a questão, só para a gente, aí, a área da biologia que estuda os seres eucariontes heterotróficos na busca de compreender suas interações fisiológicas, comportamentais e evolutivas é denominada de zoologia, né? A área da biologia que estuda esses seres heterotróficos, eucariontes, na verdade, aí está dando um geral, assim, né? Porque, especificamente, pessoal, a zoologia, se a gente fosse resumir, né? Porque aí a questão ficou mais complexa do que deveria, na verdade, né? A zoologia, ela vai ser o estudo ali dos seres vivos, que são especificamente os animais, tá bom? Então, essa foi a letra 2, ó. D. D de... Número 2, letra D. Isso. 3. Vambora. Questão 3 diz o seguinte, o estudioso que descobriu que as características hereditárias são transmitidas de geração para geração. Essa tá fácil, hein, galera? E que foi o responsável por formular a lei da hereditariedade. Eu acho que foi Carl Linneu. Já dei cola, professor, mas mentira, que não é isso. Não, Linneu, se você prestou atenção, a professora soltou aqui um Linneu, né? Linneu não foi, né, pessoal? Você sabe que Linneu foi lá da nomenclatura, lembra lá da binomial? Dos nomes. Do Homo sapiens, que todo nome científico é escrito com 2 nomes, enfim. Mas quem descobriu, ou quem foi a pessoa que concluiu, né, as regras da hereditariedade, foi quem? Foi Charles Darwin? Foi Crick, daquele Watson e Crick lá? Eu vou colocar a dica aí do lado, tá? Carl von Linné, que automaticamente eu acabei de falar que ele não é, né? Ainda agora eu acabei de dizer que Linneu não é, tá bom? Então a letra C você já sabe que não é, que no exemplo eu disse. Robert Hooke, né? Ou Gregor Mendel. Ou seja, qual desses descobriu que as características hereditárias... Tá linda, né, prof? As características hereditárias são transmitidas de geração para geração. Quem foi esse cara? Charles Darwin, seleção natural. Crick, DNA. Carl von Linné, nomenclatura. Perdão, ou taxonomia, né? Robert Hooke, um dos primeiros lá a observar uma célula no microscópio. Então, Mendel é o cara da hereditariedade. Quando você ouvir falar nas questões genéticas envolvendo hereditariedade, muito dificilmente não vai ter o nome do Mendel no meio, né? Quando se trata ainda principalmente do histórico da genética, né? da hereditariedade, da base, tá bom? Então, o que é interessante? Esse cara, mesmo ele em épocas muito remotas em termos de tecnologia, o poder de observação dele com um vegetal do tipo a ervilha, né? Ele estudou com ervilhas
No terceiro ano a gente estuda muito mais aprofundadamente sobre isso, tá, pessoal? Sim. E ele chegou a conclusões que mesmo naquela época, né, sem a tecnologia, ainda hoje elas são tidas como a base da genética, né, moderna. Só rapidinho, professor, deixa eu vir aqui rapidinho. Lá na aula, vocês vão ver no terceiro ano que tanto o Charles Robert Darwin e o Gregor Mendel, eles tiveram uma possibilidade de estar um conhecendo o trabalho do outro. Gregor Mendel conheceu o trabalho de Charles Darwin e Darwin recebeu, né, materiais do Mendel. Só que o cara era austríaco, né? E aí, o Mendel. E aí a língua dele, né, gente, o que ele descreveu era tudo cálculo. Imagine, matemática já não é para todo mundo, né? Algumas pessoas têm certas dificuldades. E aí, uma língua que quase, né, boa parte do mundo não domina. E aí ele falou assim, gente, lá pra que eu vou querer bater minha cabeça com isso aqui? Não, deixa aí mais quieto. Aí teve, lá na história, a gente vai ver que teve uma pessoa que vai traduzir, passou para o inglês, que aí eles conseguiram, então, conhecer o trabalho de Gregor Mendel. Exatamente. E o interessante é que o trabalho do Mendel, professora, né, ele acabou servindo para explicar tecnicamente tudo aquilo que o Charles Darwin não sabia explicar. Ele sabia que o fulano, eu vou usar o termo geral, evoluiu do ciclano. Mas o que acontece entre um e outro para eu dizer que um evoluiu? Ele não sabia explicar. E o estudo do Mendel veio explicar isso através da hereditariedade. Então, Darwin fez a teoria da evolução, e aí depois, com o conhecimento dos dois, da evolução, da seleção, da genética com Gregor Mendel, aí veio então o neodarwinismo, né, professor? Que a gente vai estudar mais lá para frente. Já calma, tá? É isso aí. Enquanto isso, vamos lá, com mais uma questão. Questão número 4. A biologia é uma ciência que abrange o estudo de vários aspectos e fenômenos dos seres humanos e demais seres vivos. A mesma divide-se em sub-áreas para facilitar sua compreensão e alcance. Complete o quadro abaixo, mencionando um exemplo para cada foco de estudo das seguintes áreas da biologia. Olha o quadrinho. Embriologia, zoologia, genética e citologia. Ou seja, histologia. O que é que cada um histologia. O que é que cada uma desses termos estuda, né? Cada uma dessas áreas da biologia Você vai colocar uma palavra que seja o foco dessas áreas, entendeu? Exatamente. Por exemplo, a zoologia. Ah, professora, eu coloquei aqui o peixe, tá certo? Ok. Ah, eu coloquei aqui pavão, tá certo? Tudo bem. Coloquei aqui o cachorrinho, professora, tá certo? Tá certo, porque são animais. Isso. E dentro da zoologia se estuda animais, entendeu? Então você tem que associar o termo que está aí a algum tipo de ser vivo que se abranja dentro dessa classe. Então, embriologia é o estudo do desenvolvimento do feto, né? Quando o embrião se forma e o feto vai se desenvolver. Peixes é um animal, os peixes são animais, então isso está dentro de zoologia, porque zoologia estuda os animais. Genética, uma característica que a gente estuda dentro da genética, um assunto, né? É a hereditariedade. Poderia colocar o DNA, poderia colocar gene, né? Citologia. Né? A gente estuda neurônio. Neurônios são células nervosas, então tem a ver com células. Citologia estuda células. Histologia, vem aí quem? Os tecidos, ou o tecido nervoso. A histologia, ela estuda o tecido vivo de uma forma geral. Entendeu? Então, se você relacionou isso a outras palavras, a outros termos certos, então você fez o correto. Então, vamos lá. Várias são as teorias que buscam explicações sobre o surgimento dos seres vivos atuais. Ocorrem neste período diversos eventos, tais como 1. Formação das primeiras células. 2. Formação de moléculas orgânicas complexas. Aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese, surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. A sequência de eventos mais aceita atualmente está descrita na alternativa. Aí vem as opções, né? Você tem que adivinhar, vou voltar aqui, qual foi a ordem correta
disso, né? Primeiro veio quem? Formação das moléculas orgânicas complexas. Depois, que é a 2. Depois veio a formação das primeiras células, né? Aí depois o aparecimento de organismos capazes de produzir fotossintetizantes e o surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Portanto, 2, 1, 3 e 4. Ou alternativa seja, D. Alternativa D de dado. Beleza, pessoal? É isso aí, sem mistério. Biologia, né, na sua parte introdutória, a gente não tem nada o que temer por enquanto, tá bom, pessoal? Não vai precisar temer nada, não. Mas valeu, pessoal. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Beijo.